mutar aí por enquanto para esse começo, pessoal, e a gente vai acompanhando hoje, beleza? Então, bora então, pessoal. Bom dia, né, primeiramente. Meu nome é Pablo, eu comecei no Enxurrada de Beats, foi esse ano mesmo. Comecei no começo da pandemia, então eu não tive nenhuma atividade presencial ainda no Enxurrada. E nessa aula nós vamos falar mais da programação no Arduino. E antes de chegar a falar um pouco da programação do Arduino, a gente vai falar das diferenças de uns modelos para outros. Nessa imagem aqui, é o modelo do Arduino Uno. É o Arduino que eu coloquei aqui como tópico, o modelo referência. É um dos mais utilizados e um dos mais vendidos, porque é o de mais fácil acesso e é o que mais tem cópias dele. Uma característica dele é que ele tem 14 portas digitais, nas quais 6 podem ser usadas com PVM. Como que indica as que são PVM? Dá para ver aqui que tem escrito PVM, digital PVM. E aqui nesse digital PVM tem um símbolozinho de. Esqueci o nome desse símbolo de acento. Que ele está aqui nas portas 11, 10, 9, 6, 5, 3 e só. No caso, essas portas PVM são para saídas analógicas. E também ele possui 6 portas analógicas aqui embaixo e a tensão operacional 5 volts. No caso aqui, eu fui ver tarde, né? Nesse slide eu só coloquei modelo de Arduino com tensão operacional 5 volts. Mas tem alguns modelos de Arduino que a tensão são de 3,3 volts. Agora eu vou falar do Arduino Nano, que ele é também um dos modelos vendidos, mas eu acho que não tanto quanto o Uno. O diferencial dele é que ele é um modelo pequeno, ele é bem pequeno mesmo, ele é menor que o Uno. Ele possui mais portas analógicas, ele é menor e possui mais portas analógicas. No caso, são 8, a mesma quantidade de 14, a mesma quantidade de pinos digitais e de saídas PVM. E agora vamos falar de um modelo mais sofisticado, que é o Arduino Mega. Ele possui 54 portas digitais, nas quais 15 podem ser usadas como PVM e 16 com portas analógicas. Ele também tem uma tensão operacional de 5 volts. Ele pode ser usado para muito mais, uns projetos muito mais sofisticados, com muito mais componentes do que os outros. Mas o caso dele ter mais portas ou menos portas pode não influenciar, que você pode dar para se usar alguns componentes para ganhar essa perdazinha deles. Aí eu coloquei aqui 3 observaçõezinhas, que o Arduino é uma plataforma open source, que a gente fala de código aberto. Então, quem utiliza, quer dizer, todo usuário ele pode utilizar, pode copiar, pode alterar, pode vender. Então, pode ter várias versões de um mesmo modelo de Arduino, ou até uma própria versão que um próprio usuário pode querer inventar dela e fazer o circuito dele. Por exemplo, tem até aqui o meu Arduino. No Arduino Uno. Ele não é um Uno normal. Deixa eu ver. Tá dando para enxergar? Sim, normal. Se vocês repararem, aqui nele não está escrito nem Arduino, está escrito Funduino. Eu comprei ele importado. Ele é o Arduino Uno normal, porém ele foi fabricado por um outro fabricante que não é a fabricante oficial. Isso não tem problema não, até porque ele é ele é livre, qualquer um pode fabricar e tal. E eu só coloquei como diferença desses Arduinos as portas, porque normalmente o mesmo modelo vai possuir as mesmas portas. Porém, as diferentes versões pode não ter o mesmo tamanho de memória RAM, de memória flash, uma velocidade a mesma. É tanto que na hora que eu fui pesquisar para poder comprar, tinha uns com uma frequência de 12 MHz, 16 MHz de velocidade e tal, mas isso aí a gente acaba que alguns normalmente é bem padrão mesmo. Mas você tem que ficar olhando mesmo, porque como é cópia, não dá para se garantir.
No caso, se o modelo não tiver a quantidade de portas suficientes, como eu falei, dá para se usar um microcontrolador para poder adaptar o projeto. No caso, tem um exemplo que são de multiplexadores e registradores de deslocamento. No caso, no curso, nesse curso a gente não chega a ver, mas os registradores de deslocamento, basicamente que eles servem para guardar memória. No caso aqui eu até tenho um, mas ele está difícil de pegar aqui agora no momento. Quem sabe mais tarde eu mostro. É um chipzinho bem pequeno, igual o chipzinho do Arduino Uno. O que ele faz? Você pode usar 3 portas nele para poder controlar os valores de saída dele. Você tem, por exemplo, uma porta que você vai colocar dados dentro dele, uma porta que você vai ativar para escrever esses dados e uma outra porta que você vai jogar esses dados para a saída. E no caso dos multiplexadores, você tem uma quantidade de portas que você utiliza para a entrada para controlar uma quantidade de portas que você controla a entrada do seu Arduino e uma quantidade de portas que você vai ligar nas entradas. Para cada variável de controle, você pode ter até 2 N portas para poder usar nele. Isso é bem útil. Vocês chegaram a ver um pouco da linguagem do Arduino e a programação do Arduino antes de começar a pandemia, mas eu vou dar um resuminho, talvez seja demorado, mas eu vou voltar nele para poder tirar algumas dúvidas. No Arduino possui algumas funções primordiais. Esqueci de falar que um programa do Arduino é chamado de Sketch. E esse Sketch, ele é compilado e colocado no Arduino para que esse código funcione e o Arduino ele execute algumas instruções. Tem 2 funções primordiais, a função setup e a função loop. Todo código de Arduino tem que ter essas 2 funções. A função setup, ela inicializa as variáveis e faz as configurações necessárias do projeto, para configurar qual pino ou qual porta pode ser entrada ou saída, ou até configurações de outras bibliotecas ou de entrada e saída serial. E a função loop, ela repete as instruções que serão executadas no próprio código do Arduino. Agora eu vou falar de operadores. Você pode fazer qualquer operação matemática para poder executar as instruções dele com esses operadores. No caso, a porcentagem é um resto da divisão, que é muito usado. Temos multiplicação, soma, subtração e divisão. Essa é a atribuição de valor. Para que ele serve? Quando você faz uma operação, você precisa colocar o resultado dessa operação em algum lugar. Então, é para isso que se utiliza a atribuição de valor. Diferente dos operadores aritméticos, a gente também tem os operadores de comparação. Para que serve? Para a gente pegar 2 valores diferentes e comparar se são diferentes do outro, se um é menor, se o outro é maior e se é igual. No caso, o resultado disso é um valor lógico. Ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. No caso aqui, a gente tem a exclamação igual, para ser o diferente de, o sinal de menor que, o sinal de menor ou igual, o sinal de igual, o sinal de maior e o maior ou igual a. Também para as operações lógicas, a gente pode usar os operadores booleanos. Os operadores booleanos trabalham com valores lógicos, verdadeiros ou falsos. Caso você não trabalhe com operadores verdadeiros ou falsos, os valores 1 e 0 também pode ser considerado verdadeiro ou falso. Na linguagem C, qualquer valor diferente de 0, ele é contado como verdadeiro, e os valores 0 são falsos. Então, no Arduino eu não sei se isso conta, mas na linguagem C conta. Aí tem alguns operadores. O operador de negação, que é o não, o operador de conjunção, que é o e o operador ou. Vocês
sabem como que funcionam esses operadores, já viram alguma vez na vida? Pode ou comentar aqui ou escrever aqui no chat, se precisar de uma explicaçãozinha a mais. Não? E vale a pena mencionar um pouco aquele resto de divisão. Ele não é muito utilizado na matemática externa. Ah, sim. Como que funciona? Vamos ver. Eita. Tem coisa para. Tem bastante slide, viu? Eu percebi. Não, mas é Meu bem também. coisa rapidinha mesmo. Mas é da hora. Vamos abrir. Ah, vou usar uma imagem que não é minha, que eu não deixei uma imagem separada para isso, não. Vou pegar uma imagem qualquer aqui do Google mesmo. A cara de mal dele. Ó, tá ligado pro microfone, doido. Não é mal não, gente. Sou de boa pra caramba. Tô zoando. Vamos ver. Aqui, resto da divisão. Isso. O que acontece? Quando a gente faz uma divisão, tem um número, tem um numerador e tem um denominador. E essa divisão, ela gera um resultado direto aqui, que quando você divide um número, exemplo, eu vou dividir o 9 por 4, vai dar o número 2. Mas ele tem um resto da divisão aqui, que eu posso usar esse valor ou não. No caso, na programação, a gente acaba que a gente usa muito esse valor de resto da divisão. Então, ele se torna um operador importante. No caso, ele solta o valor 1. Para que a gente usa esse resto da divisão? Por exemplo, a gente pode usar esse operador de resto para identificar se o número é ímpar ou se o número é par. Se ele for divisível por 2, esse número que vai sobrar aqui, o valor do resto, ele vai ser 0 se ele for par. Se o resultado for 1, ele não vai ser par. Sobrou alguma dúvida? Deu para entender? Deu. Deu? Deu. Demorou. Bora lá. Tem também algumas questões de elementos da sintaxe. Todas as instruções são... depois de toda a instrução, tem que se colocar o ponto e vírgula, porque ele serve para encerrar uma instrução. Se não colocar o ponto e vírgula, o compilador do Arduino, ele vai te mostrar um erro e ele não vai aceitar e não vai compilar até que você coloque aquele ponto e vírgula lá. Essa palavra reservada #include, ela é usada para incluir bibliotecas dentro do nosso sketch. Se o nosso sketch não tem as bibliotecas suficientes para poder controlar um certo módulo, a gente pode importar essa biblioteca. No caso, a gente pode fazer comentários de 3 maneiras. Pode-se usar o barra asterisco, asterisco barra, para fazer vários comentários. Pode-se usar só o barra barra para fazer o comentário em uma linha. E também tem a questão das chaves. A gente tem que abrir uma chave para quando a gente vai iniciar um bloco de instruções e fechar uma chave. No caso, eu vou mostrar aqui também falar um pouquinho da IDE, que eu até esqueci aqui. Vou abrir aqui minha ideia aqui. Juan, só uma observação. Seu áudio está dando muito retorno. Você conseguia arrumar aí pra gente o fone, alguma coisa assim? Vixe.
Vou tentar aqui, espera aí, só um minuto. Melhorou aí? Vocês estão vendo aqui minha IDE, certo? No caso, a IDE ela é uma IDE bem facinha. É uma IDE que pode ser baixada gratuitamente no próprio site do Arduino. E ela é bem facinho de se usar. Aqui a gente tem um comandozinho de verificar, para quando você estiver programando, você clicar nele, ele mostra algum erro. Aqui é o botão, quando a gente clica nele, o código é carregado direto para o Arduino. Aqui a gente pode criar um novo arquivo. Aqui a gente pode abrir um arquivo qualquer do Arduino. E aqui é para a gente salvar o código. Aqui tem as opções normais. E se vocês repararem aqui, ó, é bem pequenininho, às vezes nem dá para notar, mas esse é um monitor serial. Para que serve o monitor serial? O monitor serial a gente vai usar ele para ter uma comunicação do computador direto com o Arduino. Serve para trocar valores com o Arduino. Quando a gente clica nele... Espera aí que eu vou ligar meu Arduino nele, que aí ele vai reconhecer. Pronto. Eita. Tá rodando algum código aqui. Vou colocar só um código com nada, porque senão ele vai rodar as respostas de um código que eu já compilei nele. Pronto. No caso aqui, ó, essa barrinha aqui do monitor serial, ela serve para você colocar qualquer entrada nele. Eu posso digitar um valor qualquer, por exemplo, posso digitar um número. Se eu digitar Enter aqui, não vai dar nada. Está só enviando para o Arduino, mas a entrada e saída serial não está ativa. Então, ele não faz nada, não mostra nada. Aqui embaixo tem a autorrolagem. Aqui, no caso, ó, eu posso apagar a saída se caso ela estiver cheia, eu não quiser que ela mostre. E aqui mostra a velocidade de bits que vai entrar e sair no Arduino. Normalmente, a gente coloca 9.600. A gente pode enviar os dados daqui para dentro do Arduino utilizando a tecla Enter ou clicando nesse enviar. Mais tarde eu vou mostrar essa diferença para vocês. Agora, no caso, vamos falar de estruturas de controle. Creio que vocês também já viram, mas só vou revisar mesmo. As estruturas de controle, como eu coloquei aqui, são usadas para você tomar uma decisão ou um desvio em relação a alguma condição no seu código. Para utilizar, ela tem algumas palavras reservadas, que são if, a palavra que é o operador que você vai executar certas instruções se uma certa condição for verdadeira, e a palavra reservada else, que é usada logo após o if, que ela serve para você tomar uma outra instrução, para executar uma outra instrução, caso a instrução que você chamou primeiro não funcione. E também tem esse else if, que ele é meio que um intermediário, que você coloca uma outra instrução, caso o if não funcione, e caso nenhuma das duas seja verdadeira, vai executar o else. E o switch, que dá para... O switch não é bem um condicional, não. Ele só compara um valor passado por ele com todos os outros valores. A sintaxe do if, como que funciona? Você coloca a palavra reservada if, entre parênteses, aqui eu coloquei como comentário, mas
para ser didático mesmo. Tem hora que eu não coloquei no slide, não. Tem uma condição aqui, aí você verifica se essa condição é verdadeira ou falsa. Se ela for, executa as instruções. Se não for, não executa nada aqui dentro. Aí aqui eu coloquei mais uma definiçãozinha assim, minha que eu coloquei aqui, que a condição que está aqui dentro é uma expressão que o resultado das operações lógicas ou de comparação vão resultar sempre verdadeiro ou falso. No caso aqui eu estou mostrando o funcionamento do else, vai executar as instruções de cima se a condição for verdadeira, se não, vai executar o else. No caso do else if, eu coloco ele aqui no meio. Ele é meio que uma nova condição que eu vou ter a verificar. Vou verificar se a primeira é verdadeira. Caso não seja, verifico a segunda. Caso não seja, então eu vou executar o else. E no caso também tem um switch, que é para servir de controle para quando você receber um valor aqui dentro, que eu até esqueci de colocar no slide. É um valor de uma variável, esse valor ele pode ser do tipo inteiro ou do tipo caractere. Se for diferente disso, vai dar erro. Ele não aceita, porque não é um valor que ele sabe comparar com todos os outros. Aí você coloca as possibilidades aqui dentro, e caso nenhuma das possibilidades funcione, você coloca um valor default, que sempre vai executar caso nenhuma das possibilidades aconteça. E também tem as estruturas de repetição. No caso, temos a while, que é a mais utilizada. Não vou dizer que é a mais utilizada. Como que a while funciona? Tem uma condição aqui igual ao if. Se essa condição for verdadeira, vai executar ela. Se ela não for, essa instrução não vai nem começar. As estruturas de repetição for, no caso, as instruções do for, como que funciona? Ela possui, diferente do while, aqui são 3 valores como argumento. Aqui eu vou ter um valor de inicialização, que é optativo, eu não preciso colocar. Uma condição, e aqui eu posso colocar uma instrução qualquer, que eu quero que execute. Aqui dentro também vai ser todas as instruções que vão se repetir nesse laço for. E não sei se vocês repararam, aquela função loop, ela também é uma instrução de repetição. A partir do momento que você executa o código, ela fica repetindo aquilo ali toda vez. Aí no caso que eu posso inicializar uma instrução qualquer, vou executar essa instrução aqui da direita e essa daqui de dentro, enquanto essa condição daqui é falsa. Diferente do while, o for executa somente enquanto essa condição é falsa. Bom, agora a gente já falou de como manipular e tal, alguns valores, a gente tem que falar das variáveis. O que são as variáveis? As variáveis são um lugarzinho na memória que você vai guardar um valor que você vai utilizar novamente depois. Você pode guardar números inteiros, números reais, palavras, caracteres, ou algumas variáveis personalizadas que você pode criar. O Arduino ele possui memória limitada. Normalmente, são de 32 KB. Alguém sabe me dizer quantos são 32 KB em bits? Pera, Primeira coisa, alguém sabe o que é um bit? O pessoal já sei. falou já. O que é um bit? Pera, 30. Quanto que é? Kbytes? Isso. Tá. 1 giga, teoricamente. Sei lá, 32 Faz mil uma bytes. primeira conta primeiro. Faz uma conta primeiro. Quanto que é 1 byte em relação a bit?
Quanto é 1 byte? Alguém sabe? Deixa eu olhar aqui. Então vamos lá. 1 byte ele representa 8 bits. Ah, Se 1 byte representa 8 bits, 8. Por que ele representa 8 bits? 1 bit é um valor que é entre 0 e 1, que é usado na linguagem binária, que é uma linguagem que o computador entende, que são vários valores entre 0 e 1. E dá para escrever qualquer coisa com os valores 0 e 1. Por exemplo, números. E a gente sabe que a gente pode escrever tal número fazendo uma conta aqui. Se 2 elevado a n. Quantos números eu posso escrever com 2 elevado a n? No caso, eu quero escrever uma sequência de 0 até 3. Aí eu, por exemplo, eu vou fazer 2 elevado a 2. Vai dar 4. Então eu posso escrever 4 números. Então eu posso escrever 0, 1, 2, 3. No caso desses 32 kbytes, eu vou poder colocar 32 mil bytes na memória do Arduino. Na memória do Arduino também já tem um software dele que roda. Já tem uma memóriazinha que ocupa a memória dele. Então tem que saber usar as variáveis direito, senão você pode sobrecarregar a memória do Arduino. Outra coisa que é importante é que o nome das variáveis não pode conter acento, não pode começar com número e não pode conter os operadores, porque senão não tem como o seu compilador diferenciar o que é o nome da variável, o que é um operador. Então, no nome de variáveis a gente não coloca algum operador. Ou a gente também não pode colocar nenhum caractere que não esteja na tabela ASCII2. Depois vocês pesquisam a tabela ASCII2 no Google. E a linguagem também do Arduino, que é a linguagem C++, ela possui sensibilidade a letras maiúsculas e letras minúsculas. Por exemplo, se eu escrevo uma palavra, que qualquer caractere dela seja um caractere maiúsculo, isso vai diferenciar de outra. Aí aqui eu coloquei alguns tipos de variáveis que a gente usa. No caso, esse bool, que é um valor lógico, ele tem um tamanho de 1 byte e ele representa verdadeiro ou falso. Tem o boolean, que também é um valor lógico, que é a mesma coisa do bool. Eu olhei todos esses valores lá no próprio site do Arduino. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e ensinar vocês também como que vocês podem consultar algumas coisas lá no site do Arduino. Tem a própria variável byte, que também é do tamanho de 1 byte, que pode representar valores até 8 bits. Se são 8 bits, quantos valores eu posso representar? Alguém sabe me dizer? Aquela continha básica que eu falei mais cedo. Não? Se são 8 bits, eu posso representar até 2 elevado a 8 valores. 2 elevado a 8 são 256. Se são 256 valores, eu posso representar de 0 até o número 255. Tem também a variável do tipo char. Do tipo char, a gente pode representar qualquer caractere da tabela ASCII2. Ela possui 1 byte, ou seja, na tabela ASCII2 pode até ter no máximo 255 caracteres. Tem do tipo double. Aqui eu coloquei de 4 a 8 bytes. Por quê? Quando eu olhei no site do Arduino, tinham falado que normalmente, porque ele vê uma diferença entre double e float. As variáveis do tipo double, nas linguagens de programação normal, ela possui uma dupla precisão de valores reais com relação a float, porque ela pode variar tanto para mais quanto para menos. Mas no caso do Arduino, depende muito do tipo do Arduino. No Arduino Uno, parece que fica 4 bytes mesmo, que é o que eu tenho. E no float, 8 bytes.
Do caso de int, é a mesma coisa, vai de 2 a 4 bytes. Dependendo do Arduino, ela é 2 bytes, dependendo do Arduino, é 4 bytes. Variáveis do tipo long, caso você precise representar um valor que o tipo int não dá para representar no Arduino, que no caso vai até 2 bytes, você precisa de um valor que 2 bytes não dá para representar, você pode usar do tipo long. Ou no caso que você quer forçar um projeto no Arduino que utilize só números pequenos, você pode usar o tipo short, que são 2 bytes. E também temos o tipo string, que ela ocupa 1 byte por caractere. A gente usa ele para representar palavras. A gente também pode usar constantes. O que são as constantes? São valores que não dá para ser alterados no mesmo programa. A gente declara de duas maneiras. A gente pode usar a palavra reservada const, coloca const, o tipo da variável, e um nome para ela. De preferência, a gente coloca letras maiúsculas para representar constante, que dá para você ou outra pessoa identificar que é uma constante. E também tem a diretiva define, que dá para representar também um valor constante. A diretiva define, ela funciona mesmo antes do código ser compilado. Então, como ela não é uma instrução, ela não precisa do ponto e vírgula. Pablo, um parêntese aqui em relação a esse tamanho de variáveis, Sim. as pessoas podem estar se questionando qual a relevância disso para o meu projeto. Porque, assim, dependendo da aplicação que for sendo desenvolvida, o valor que você precisa trabalhar, quanto maior número de informações que você obtém daquele valor, mais preciso pode ser o seu resultado. Isso acontece muito em seguidores de linha, em que você trabalha com erros associados à posição do robô em relação à linha que você busca seguir. E quanto maior for o número de valores que você consegue, números depois da vírgula, né? Por exemplo, o pi, a gente sabe que é um número infinito. Sim. Então, quanto maior o número de casos que você conseguir desse valor, maior será a precisão da sua conta final. Sim. Aí, no caso, a gente tem que saber bem qual o valor, porque dependendo da precisão, a gente pode precisar de um valor maior ou de um valor menor. No caso aqui, a gente vai falar de vetores. Eu falei de vetores, mas esqueci de falar de colocar um slidezinho sobre matrizes. Mas qualquer coisa a gente fala depois, se caso vocês estiverem interessados. Vetores são um conjunto de variáveis de um mesmo valor que você pode declarar no programa, que em vez de você ter que declarar, vou declarar int led 1, int led 2, int led 3, int led 4, não, eu posso declarar um vetor que representa vários LEDs, e eu posso colocar os valores desses LEDs, se é 0 ou 1. No caso aqui, eu coloquei byte LEDs. Esse valor de byte vai representar o valor dentro do LED, se ele está aceso ou se ele está apagado. No caso, eu vou ter o LED 0, está apagado. LED 1, está apagado. LED 2, está apagado. Outra coisa que é importante entender é que esse 3 aqui é a quantidade de elementos. O número que tiver dentro desse colchete é a quantidade de elementos de um vetor. A quantidade de elementos de um vetor, ela começa pelo número 0 e acaba no número que está aqui, menos 1. Outra coisa que nós vamos falar para poder finalizar essa parte básica é a de funções. O que são as funções? As funções são blocos de código que realizam várias instruções com a finalidade de você poder fazer um cálculo ou de executar várias instruções sem ter que ter repetição no código. Ela pode deixar seu código mais limpo e mais fácil. No caso, coloquei uma funçãozinha aqui bem básica de soma, que recebe 2 números como argumento. O valor que tiver aqui em cima, ele é chamado de parâmetro ou argumento. Tanto faz. No caso aqui, você coloca o tipo do valor, que é o do argumento, e
um nome para essa variável aqui dentro. As variáveis que são instanciadas dentro das funções, elas só existem enquanto as funções estão sendo executadas. Quando você chama a função e a função parou, esse valor não existe mais, até que você chame ela de novo. Mas mesmo assim vai ser usado outro valor. E no caso aqui, ó, antes de colocar o nome da nossa função, tem o tipo de retorno dela. No caso, a função pode não ter retorno. Então, para isso, a gente pode colocar aqui o valor void. Agora, a gente vai falar mais das funções do Arduino. Tem a função pinMode, que é a função que configura a quantidade de... Quantidade não. Essa função configura esse pino que tiver passado aqui como argumento. Eu coloco se esse pino vai ser entrada, que ele é representado por uma constante input, saída pela constante output, e a input pull-up, que a gente usa ela para poder ligar a push button. Não sei se vocês já receberam uma apostilazinha de algumas coisinhas básicas do Arduino, que já foi criada. Se não for enviada, vai ser enviada para vocês. Aí vocês vão ver um projetinho de push button, vocês vão ver que ele vai ser declarado como pull-up, que ele tem um funcionamento... Eu coloquei aqui normalmente aberto, mas é normalmente fechado. Tem que trocar isso aqui. Porque quando você vai apertar nele, ele vai indicar o valor lógico 0. Quando você soltar, ele vai dar com o valor lógico 1. E essa função, ela não tem retorno. Ela é só para fazer configuração e ela é usada principalmente dentro da função primordial setup. E no caso aqui, ó, a gente fala também da função serial begin. Para que serve essa serial begin? Esse número 9600, vocês lembram da onde que eu mostrei esse número? Alguém lembra? Lembra nada, né? Mostrei lá na velocidade lá do monitor serial. Essa aqui é a velocidade, a quantidade de bits que ela transfere. Eu vou ter que praticar muito para entender, na moral. Oi? Eu vou ter que praticar bastante esse negócio aí para começar a entender melhor. Não, eu vou dar uns exemplozinhos aqui. 2. Eu entendo melhor com exemplo. Aí aqui tem outra observação importante. Se você utilizar o comando serial begin, a partir do momento que você utiliza, no caso dependendo do Arduino, não, em qualquer Arduino que você estiver usando, a partir do momento que você utilizar a função serial begin, você não pode usar as portas seriais. Como que eu identifico uma porta serial? Vou voltar naquela imagem lá para vocês. No caso aqui está a imagem de um Arduino Uno. Qual que é a porta serial? A porta serial é essa porta TX e essa porta RX. No caso de outros Arduinos, como esse Mega aqui, ó, ele possui muito mais portas seriais. Ele vai dar a porta 1, 0, aí tem aqui 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20... Não, peraí. Eu não sei se essas daqui também são seriais, não. Mas ele possui... Não. É de 1, 0, e do 14 até o 17 ou 18 são portas seriais. Ou seja, se você usar o comando serial begin e for usar essa porta, provavelmente vai aparecer algum erro no seu programa. Porque vai estar usando ele para duas coisas. Tem aqui também a função serial.print. A função serial.print, ela imprime o valor no monitor serial. Ela tem como parâmetro, ela tem dois argumentos. Um conteúdo que vai ser imprimido em um formato. Esse formato, ele é opcional. Se você não quiser, não precisa colocar ele na saída.
E o primeiro parâmetro vai ser um conteúdo e o segundo vai ser o formato. Esse formato, ele pode ser valores de 4 tipos se você for informar ele aqui. Ele pode ser do tipo binário, representado pela constante bin, octal, que é um número em base 8, um número hexadecimal, que é um número em base 16, e o número decimal, que é o número que a gente normalmente utiliza. Tem algumas funções aqui também do serial, que é serial available, não sei como que pronuncia. Essa função, ela verifica se você está digitando alguma coisa dentro da entrada serial. Se você estiver digitando alguma coisa, ela vai executar ela te retorna o número de bytes que está lá dentro. Pode ir até 64 dígitos. Tem também a serial begin, eu repeti aqui. E a serial read. Como que ela funciona? Ela pega um byte qualquer que você digitou lá, o primeiro byte, ela pega todos os bytes quando você for digitar mais de um e vai colocando de um por um dentro desse caractere aqui, da variável do tipo char. Dá para ler números inteiros com a função serial.parseInt, que são valores inteiros. Ela lê um valor inteiro e coloca dentro de uma variável qualquer. Dá para ler inteiros com valor com a função serial.parseFloat. E também dá para ler strings com a função serial.readString. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui que eu estava testando uns projetinhos uma vez e reparei que quando eu comparava uma string com a outra, uma função lida com uma função que já estava dentro do código, ela apresentava erro. Mas o problema é que quando você utiliza essa função serial read, quando você aperta Enter no monitor serial, ela lê com esse /n aqui na sua palavra, no finalzinho da palavra. Aí você tem que usar a função replace, que ela remove esse caráter e substitui por caractere nenhum dentro da sua palavra. E tem essa função serial end. Quando você for precisar usar essa porta 1 e porta 0, e você estiver usando a porta serial, você pode fazer no seu código uma maneira de intercalar. Você pode ativar e desativar essa comunicação serial para poder utilizar a porta 1 e 0 de novo. Agora eu vou mostrar na prática porque senão vocês não vão entender nada. Realmente. Vocês já conseguem ver o Tinkercad? Sim. Beleza. Vou pegar aqui um Arduino. Como eu só vou testar aqui as entradas e saídas seriais, só para mostrar para vocês o funcionamento de tudo isso que eu falei agora, não precisa de usar protoboard, nem montar projeto nenhum. No caso aqui, eu não quero usar box, eu vou usar texto. Eu vou apagar isso aqui, porque eu não quero usar isso. Aqui, se vocês repararem, tem um monitor serial aqui, ó. Se vocês clicarem nele, ele abre. Aí dá para minimizar ele também. Primeira coisa que a gente faz, serial begin. Para iniciar a comunicação serial. Aí eu vou colocar aqui, se serial ponto available maior que zero. O que isso significa? Serial ponto available. Eu vou verificar se tem algum caractere, se eu digitei algum caractere e mandei para o Arduino. E aqui, eu coloquei esse maior que zero só para saber se foi pelo menos um. Se foi pelo menos um, então eu digitei alguma coisa.
Agora vamos definir uma variável qualquer. No caso, eu quero uma variável do tipo byte. Byte qualquer. Um nome vou chamar de número. Eu vou inicializar ela com um operador de atribuição, colocar o valor 0. No caso, eu vou querer ler o inteiro e imprimir esse inteiro aqui na própria saída serial quando eu digitar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar num, que é a variável, vou usar o operador de atribuição e usar essa função da serial. Serial, ponto, parse int. Para poder imprimir esse valor, vou dar um serial, ponto, print. Se eu colocar esse print assim, e colocar esse valor, ele vai imprimir o valor um após o outro. Um é do lado do outro. Vou mostrar essa diferença na prática. Digitei um número qualquer. 6. O número apareceu lá. Vou digitar o número 50. Apareceu do lado. Não era isso que eu queria. Eu queria que aparecesse embaixo. O que eu posso fazer? Nesse print eu vou colocar ln. O que significa ln? Vou printar, mas eu vou colocar uma quebra de linha para pular já para a linha de baixo. Aí aqui eu posso apagar o que estava na entrada serial. Vou inicializar o código de novo. Digito um valor qualquer. 30. Foi para lá. Agora o número 200. Foi para lá. Agora, eu tinha falado para vocês que o byte representava valores de 0 até 255, certo? Vou colocar aqui. Representa o 0? Sim. Representa 1? Sim. Representa o 255? Sim. Se eu Não. colocar 256, Ai, não. o que aconteceu aqui? Alguém sabe me explicar? Foi pra 0? Foi para 0 por quê? Porque 0 é falso? Não, porque ele não é. Ele só pode capturar números de. O byte só cabe números de 0 até 255. Como eu fui 256, não está encaixado aqui. Se eu botar 257, ele vai para 1. Ele passa a contar de novo de 0 até 1, se passar de 255. Ele faz uma divisão por 255 e coloca, e coloca o resto da divisão lá. Por 256, falei errado. Agora vamos testar vamos testar uma estrutura de controle qualquer aqui. Alguém tem algum probleminha rápido para a gente resolver? Vinícius, você tem algum exemplo? Eu tenho um exemplo. Uma condição de repetição, em que você tem que definir quando algo vai para dois grupos, por exemplo, e você tem que verificar para um grupo de 256 itens. Sim. Aí verificar o que nele? Você vai ter que verificar se pertence ao grupo 1, 2 ou 3, sobre um critério que você pode estabelecer. Por exemplo, cor. Cor? Isso. Vamos supor que você está fazendo uma identificação de alguns objetos e você tem que separar eles por cor. E você tem que separar esses vários objetos em 3 grupos. Sim. Então, a gente vai ter, por exemplo, laço de repetição para verificar todos os elementos. A gente pode ter 3 vetores para salvar todos os valores que a gente for separando, como se eles tivessem uma atribuição de não e uma atribuição de cor desse jeito. Vamos fazer vou mostrar o funcionamento daquela do resto da repetição. Verificar se o número é ímpar ou se o número é par.
recebeu um número qualquer, serial.parseInt, recebeu um número, se esse número, quando ele foi dividido por 2, o resto da divisão dele, eu vou usar o operador de igual, foi igual a 0, significa que esse número é par. Eu vou colocar aqui. Número é par. Por que eu coloquei esse é com H e não é com acento? Porque ele não aceita o acento. Opa. Vou fazer melhor. Vou colocar aqui o número que eu digitei porque não aparece lá. Aqui em cima eu verifico se tem alguma coisa digitando no serial. Aqui eu coloco esse número numa variável. Vou printar o número que eu digitei, porque não aparece na serial. Aí aqui eu faço uma comparação. Eu faço uma operação de divisão por 2 aqui, para ver se esse número é divisível por 2, e o resto da divisão vai dar se der um valor zero, ele não é par. Se der um valor zero, ele é par. Se não der um valor zero, então significa que ele é ímpar. Um número qualquer, 5. O número é ímpar. Número 6 é par. Número 7, ímpar. 8 é par. Ele verificou essa condição e ele já te dá uma resposta aqui. Agora vamos fazer alguma coisa com alguma estrutura de repetição. No caso, o for. Exemplo do MMC também é bacana. MMC? O MMC é um pouquinho demoradinho, né, para explicar a lógica para agora. Mas a gente pode fazer também. No caso aqui, ó, eu também posso declarar a variável aqui dentro. Se eu vou contar de até 255, eu vou usar byte, que é a menorzinha que tem. Byte, uma variável qualquer, vou colocar i. E começa pelo 0. E, enquanto esse número for menor ou igual ao número que eu digitei, conta mais um número. Eu vou querer que a partir do número que eu digitei, ele printa todos os números. Ó, a partir não. Até o número que eu digitei, ele vai printar todos os números de 0 até esse número. Entendi. Vou colocar print mesmo. Não, print ali. Nesse código aí, se você digitar um número muito alto, pode dar errado, porque tipo, vai ter muito código, muito número para ele colocar, sei lá. Peraí, se eu digitar um número muito alto, vai dar erro? Como assim? Porque vai ter muito número antes para ele colocar alguma coisa assim. Não tem conta. Não, se a sua variável ela couber esse número, e se esse número aqui estiver percorrendo ele, no caso aqui, ó, eu quero só um número, eu vou digitar um número qualquer entre 0 e 255. Então eu posso usar esse byte aqui que ele vai sem problema nenhum. Se eu precisar de um número maior, representado por até 2 bytes, eu troco isso daqui para int. Aí ele pode percorrer, mas aqui eu também vou ter que trocar o número dessa variável para int. Se eu precisar de um número muito maior, aí eu uso o tipo long, que vai ser um número muito maior que esse.
Entendi. Eu vou digitar o número 10 e quero que ele conte de 0 até 10. Aí ele imprimiu para mim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 10. Agora vamos voltar para os slides. Tá cansativa a aula, pessoal? A dinâmica tá boa? O que vocês estão Pra mim tá achando? normal, pra mim tá bom. Se vocês acharem que tá muito rápido, vocês podem falar. Se estiver muito devagar também, vocês podem falar. Vamos falar agora das funções do Arduino mesmo. Isso aqui foi só para poder aprender a manipular as variáveis, aprender como que usa a sintaxe básica do Arduino para poder... A sintaxe básica da linguagem C++ para poder resolver alguns probleminhas. Aí aqui, vamos falar do comando digital write. O que é essa função? Para que ela é uma função? Por quê? Porque tem uma palavra reservada e logo depois dela ela abre e fecha um parêntese. Então você sabe que é uma função. Ela é uma função que está na própria biblioteca do Arduino em si. Como você não precisa de chamar nenhuma outra biblioteca, não tem nenhuma outra biblioteca perto dela, você pode chamar ela simplesmente digitando o nome dela e colocando entre parênteses. Aí aqui tem o nome do pino, que você quer alterar o estado, e aqui tem o estado. Como é digital, a gente só tem 2 estados, write ou low, ligado ou desligado. Aí, então, eu vou trocar esse estado. Para que eu uso normalmente digital write? Eu quero acender ou apagar um LED, eu quero que tal lâmpada acende ou apaga, por exemplo. Tem essa digital read, que ela retorna o estado de algum pino. Eu utilizo essa palavra pino ou porta, tanto faz, eu fico intercalando, passado como parâmetro, e retorna esse valor, que pode ser um valor entre 0 ou 1. Esse analog read, que é uma função que retorna o valor analógico de um pino. Esse valor, normalmente, ele possui 10 bits de precisão. Ele vai de 0 a 1023. Por que eu falei agora até 10 bits? Vou mostrar aqui para vocês, na prática. Na prática, não, né? Esse é o site do Arduino. O link dele é arduino.cc/referência/pt/. Vai falar tudo aqui sobre o Arduino, sobre as funções do Arduino. Foi daqui mesmo que eu tirei algumas coisinhas para colocar lá para vocês. Vai falar sobre variáveis, o tamanho das variáveis, vai falar também sobre os operadores, sobre as estruturas. Aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma biblioteca, vocês podem olhar aqui na biblioteca. Aí aqui vamos lá na logread. Aí aqui ele fala, lê o valor de um pino especificado e tal, possui 8 canais. Aí quando você vai aqui nessa tabela, ele mostra a resolução que é uma precisão máxima desse valor. No caso de todos esses Arduinos aqui, até o Arduino Leonardo, todos são 10 bits de precisão, ou seja, de 0 até 1023. No caso desse Arduino 0, DUI, e da família do MKR, ela possui uma precisão de 12 bits. E aqui é o que eu falei da diferença lá do valor operacional, de 5 volts, que esses daqui são 3.3. Aí aqui vocês olham também sintaxe, parâmetro, aqui tem alguns exemplozinhos de como usa. Tem várias funções, tem funções matemáticas, entrada e saída digital, entrada e saída analógica, algumas funções específicas de alguns Arduinos, algumas funções de caracteres,
Funções temporizadoras, que vou falar de algumas aqui também. Função para gerar números aleatórios, funções para manipular bits e bytes, funções para poder interromper o Arduino, as funções da comunicação serial. Vai falar aqui sobre as variáveis. Aqui também fala da função sizeOf, que eu esqueci de mencionar, que se a gente digitar sizeOf e o nome de uma variável, ela retorna a quantidade de bytes que essa variável ocupa na memória. Aqui também tem outros operadores que eu nem coloquei, também que de atribuição composta, operadores que você usa para operar bits, ponteiros, que não é muito a ideia do curso. Eu não tenho certeza se isso conta com o sistema de tradução. Algumas informações podem estar em inglês, né? Algumas informações estão em inglês, sim. Aí vocês pegam aqui, vou ficar mais fácil. Mas normalmente quase todas aqui estão em português. Tem umas que vão estar. Aquela da Analog Read tinha certa parte dela lá que estava em inglês mesmo. Aí qualquer coisa, vocês dão uma jogadinha no Google Tradutor, pode olhar em algum blog. Perguntar para a gente também. Pode perguntar para a gente pode responder para vocês. Pensando bem, vamos fazer um exemplo desse Analog Read aqui. Alguém que faz ideia de onde foi usado o Analog Read uma vez nesse curso? Eu vou dar uma dica, já foi uma aula online do Enxurrada. Online? Isso. Calma. Eu só não vou voltar aqui, senão eu vou mostrar. Alguém faz ideia de onde já foi usado? Não. Agora vocês vão ver onde já foi usado. Aqui. Já deixei até um projetinho aqui para a gente codificar ele. Eu tinha deixado os projetos para mostrar o funcionamento do for, mas a gente vai olhar depois também. Alguém lembra o que é esse componentezinho aqui? Ninguém? É um fotorresistor. Oi? Qual dos componentes que eu não vi? Esse pequenininho aqui, ó. Tá. Ai, eu sei qual é, eu não lembro o nome. Deu branco. Ele é um fotorresistor. Ele tem uma resistência com relação à luz. Dependendo da quantidade de iluminação nele, ele te retorna um valor. Aí, como que eu fiz esse projeto? Ele tem que ter uma correntezinha nele e tem que ter uma resistência, e a resistência dele pode diminuir ou aumentar de acordo com a iluminação que passa por cima dele. Mas aqui também a gente tem que colocar um resistor aqui por fora para evitar de estragar ele, e para esse valor ter uma precisãozinha para quando ele for vir em alguma entrada analógica do Arduino. Vamos lá para o código. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai definir onde que a gente vai ligar a entrada desse pino. Pode usar tanto o define como o int. Eu vou colocar, sei lá, entrada. Se alguém tiver um nome melhor, pode falar, viu? Hoje eu tô ruim para nome. Vou colocar aqui A0, porque eu estou ligando no A0. Setup precisa fazer alguma coisa? Eu vou colocar o serial.println. Por quê? Porque eu vou querer mostrar que, de acordo com quando eu aumento e diminuo essa iluminação, ele retorna um valor diferente para o meu Arduino.
Vou colocar aqui serial. Serial não. Definir aqui uma variável, pode ser inteiro, int, valor. Inicializo ela com um valor qualquer. Aí eu vou colocar aqui serial, serial não. Valor recebe analog read. Coloco o valor desse pino. No caso aqui, eu já falei aqui que ele é o entrada. Então, eu posso colocar aqui entrada. Caso algum dia eu queira colocar isso em outro lugar, para isso não ficar um valor muito fixo, eu posso simplesmente trocar o pino e trocar aqui o número. Por isso que é bom a gente colocar as variáveis, porque a gente não precisa ficar preso a deixar um projeto em uma porta específica. Aí pego esse valor, leio esse valor com analog read, coloco dentro da variável valor, e agora eu vou printar ele. Serial.println. Valor. Vou falar depois da função delay, mas vou colocar ela aqui agora. Para que ela serve? Ela gera um atrasozinho com tempo em milissegundos. No caso, eu vou colocar 500, vou colocar metade de um segundo, para ele poder me informar o valor que está aqui. Compilei. Está faltando o T de novo. Alguma coisa não está funcionando aqui, não. A entrada está determinada como A0. Beleza. Eu estou printando esse valor lido. E estou dando um delay de que... Deixa eu tirar esse delay por enquanto, aqui para os menos. Estranho. Deixa eu colocar aqui A0 mesmo. Eu acho que é porque você teria que ter colocado serial begin, não? Ah, sim. Verdade. Será begin. Aí, agora funcionou. Aí aqui ele está printando os valores. Aí eu vou clicar aqui, ó, porque aqui ele simula a quantidade de luz que está aqui. Aí se eu aumento, aí esse valor daqui aumenta também. Aí vai aumentando, 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 aumentando. Da hora. Se fosse o valor digital, não daria para ler. Por quê? Porque o valor digital vai só entre 0 e 1. Então, para isso, a gente usa o analog read. Vamos Entendi agora. mostrar um outro exemplozinho por fora aqui que eu deixei pronto, mas não mostrei para vocês, não. Só esperar carregar. Eita. Dá para os circuitos. Ah, é. Aqui. Algum aluno quer me dizer como está funcionando esse circuito? Alguém? Não? Não faço a mínima ideia. Calma.
lado do LED que eu tô vendo ali é ligado pelo resistor e o outro é ligado pelos fios verdes. Tá aparecendo, eu não tô conseguindo ver direito. Oi? Coloca um zoom aí pra gente, Paulo. Opa, Ah, eu entendo. Ai, obrigada. É, tá. um fio verde tá ligando um. Ai, eu não sei um desses fiozinhos do LED e um resistor tá ligando o outro. É isso que eu percebi até agora. Isso. Vou explicar aqui. O que eu estou fazendo? Aqui eu liguei esse fio preto no GND. Normalmente, por convenção, a gente liga os fios pretos no GND e fio vermelho no 5 volts. No caso aqui eu não estou usando 5 volts, então eu coloquei qualquer cor aqui mesmo. Outra observação importante. Quando eu ligo o fio aqui, ó, ele está alimentando toda essa parte que está marcada na protoboard. Então eu vou colocar um resistor aqui para ter uma resistência aqui no LED para não queimar esse LED. E estou ligando cada LED numa parte da porta digital para que eu possa acender ou apagar esse LED. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Beleza. Vamos codificar então. Agora, uma coisinha. Agora vocês vão me ajudar. Como que eu posso fazer para acender esses LEDs um após o outro num tempo de meio segundo? Do projetinho inteiro. Alguém faz ideia? Não? Não muito. Então, beleza, então. Vou mostrar algumas formas possíveis. Primeiro, vamos colocar aqui o nome dos LEDs. O nome dos LEDs não, né? Quais LEDs vão ser usados? Eu vou utilizar um vetor para facilitar. LED, LEDs. No caso aqui, eu vou possuir 7 LEDs. Então, eu vou colocar aqui 7. Dentro desse vetor, eu vou colocar o número das portas. No índice 0, eu vou colocar 13, 12, 11, 10, 9, 8 e 7. Já tenho o número das 7 portas. Dentro dessa função setup, o que eu vou fazer? Não, vou fazer da primeira vez do jeito mais cansativo. Vou colocar aqui pin mode. Isso aqui eu vou comentar. Pin mode. Coloco o número do LED, por exemplo, eu vou querer o 13, vou declarar ele como saída. A mesma coisa eu vou fazer para todos os outros. Esse é o código que alguém que acabou de começou a mexer no Arduino, que não entende muito de linguagem de programação, que ainda está praticando, iria fazer. Iria primeiro colocar todos e declarar como output, um após o outro. Aqui na função loop, eu quero que acende um após o outro. Para acender um após o outro, qual função que eu posso usar? Quem sabe? Gente, vocês estão praticando? Eu não tenho como praticar. É triste. Beleza, então. Eu preciso, se eu quero que o LED acenda ou apaga, eu preciso usar a função que muda o estado dela. Então, eu vou usar digital write. Eu vou mudar o estado digital de uma porta. No caso, eu vou criar 13. Eu quero que ela acenda. Então, eu vou botar o valor write.
Ou eu posso colocar aqui 1. Por quê? Tá. Porque write significa 1. Porque 1 é ligado. Vou colocar aqui write. A mesma coisa eu vou fazer com todas. Só lembrando, vou mostrar depois de uma forma mais fácil e mais simples, com menos código. Uma outra observação, pessoal, quando vocês forem fazer um código, vocês repararam que eu poderia fazer tudo na mesma, o código inteiro, tudo aqui com tudo sem formatação, de qualquer maneira, colocar tudo assim. Peraí. Poderia. Ah, não está recuando, não. Poderia ter deixado tudo na mesma linha e tal, mas aqui eu estou dando uma tabulação, por quê? Porque eu estou indentando o código. Assim fica mais fácil de você saber o que está dentro de um bloco e o que está fora de um bloco. Tipo, muda alguma coisa se eu der mais enter, menos enter, alguma coisa do tipo? Não, Tipo, mais espaço. Ah, tá. só vai ter uns numerozinhos de byte a mais por causa do caractere barra N na memória, mas isso não vai fazer muita diferença, não, porque vai ser um byte só. E o problema vai ser que seu código pode ficar um pouco difícil de entender, mas você entendendo, não tem problema nenhum, não. Vou Uhum. dar aqui a função delay para dar um atraso. Ô, Pablo, observa, vai ter que acelerar um pouquinho, porque nosso tempo já está acabando já. Ah, sim, belezinha. Nessa função aqui, ó, nesse bloco, o que eu estou fazendo? Eu vou estar acendendo todos os LEDs. 11, 10. No 11 faltou o H do height, não sei se você viu. Ah, sim. Valeu. No caso, agora eu vou acender todos os LEDs. Vou comentar aqui, ó. Até agora eu usei todos os comentários de uma linha só, mas eu vou usar um comentário de mais de uma linha só para mostrar para vocês. Com ponto, ponto, barra. Tudo que eu comentar e tiver aqui dentro, tá valendo. É comentário e ele vai entender que é comentário. O que o comentário muda? Fica mais fácil de você entender o que você está fazendo no seu código, ou tipo assim, se você quer entregar o seu código para alguém, fica fácil dela saber, ah, aqui está fazendo isso, aqui está fazendo aquilo. Aí no caso aqui eu vou colocar acendendo todos os LEDs, um após o outro. Lembra de não colocar sempre. Belezinha? Sim, entendi. Vou copiar isso aqui tudo. Agora eu vou apagar todos, um após o outro. Como que eu apago? Que constante eu coloco aqui? Low? Oh, isso mesmo. Eu podia ter copiado, né? Vamos rodar o código. Vamos ver se está certo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Funcionou. Vendo, ó? Tá acendendo um após o outro.
e depois ele apaga todos, um após o outro. É aquela telinha de aguarde do jogo aí, ó. Isso, a castelinha de aguarde, boa. Só que esse código deu 51 linhas. Ficou muito grande. Como que eu posso fazer para diminuir? Você tinha colocado uma função lá, qual que é o nome? Era for. For. For a gente não. Você tinha colocado ela. Aí eu achei que era ela no início. Não é for mesmo, mas não chega a ser uma função. Ela é mais uma estrutura de repetição, é uma palavra reservada que executa uma repetição. Ela não chega a ser uma função, não. Ah, tá. É aqui no caso, eu vou tirar isso aqui tudo. Eu não vou declarar dessa maneira Você aqui. pode deixar comentado se você preferir. Ah, sim. Vou fazer aqui for. Vou usar a variável do tipo byte, que é a menor que tem, que ocupa menos. Vou de i. Eu vou começar pelo 13, que é o número da porta 13. Enquanto for maior que 6, porque quando for no 6 eu vou parar, eu não vou fazer nada. I menos menos. Ou i recebe i menos 1. Vocês entendem que eu fazer isso é a mesma coisa que eu fazer isso? Ou não? Entendem ou não entendem? Acho que entendi mais ou menos. Tá. O que funciona? Como é que funciona? Quando eu vou atribuir um valor numa variável, no caso eu vou pegar eu estou pegando esse i e estou colocando o valor i menos 1 nele. Estou pegando o valor de i e tirando um dele. Mas eu posso fazer isso de uma maneira aprimorada. Se eu tenho um valor de i e eu quero mexer no i para colocar o valor no i, eu posso fazer simplesmente o i menos menos, que eu vou simplesmente decrementar, mas eu vou deixar da forma mais entendível aqui. Em menos 1, eu vou fazer uma contagem decrescente de 13 até 7. Vou usar o pinMode. PinMode, vou pegar esse valor de i e colocar de output. Vou copiar esse código todo para cá. Vou dar um digital write. Coloco o valor da porta, o número da porta, que eu vou acender ou apagar. Coloco aqui a configuração para acender ela. Vou colocar comentário aqui também. Vou colocar um tempo menor, 200. Belezinha, o que eu vou fazer aqui? Eu começo com o valor 13. De 13 até 7, eu vou aplicar essas instruções aqui com o valor de i. O valor de i varia de 13 até 7. Então, eu vou fazendo isso um após o outro. Na hora de compilar, fez a mesma coisa. Só que aqui eu não coloquei logo, então tá apagando. Não fez a mesma coisa, não. Estou acendendo e apagando. Um após o outro. Já. Agora, se eu quiser que ele acenda da esquerda para a direita e apaga da direita para a esquerda, o que eu posso fazer? Alguém tem alguma ideia? Calma. Pra ir daquele jeito, você fez que é i maior que 6, né?
E, E se você tiver e que se for maior menor que 3, I menor que 3 ou 14, um dos dois números, alguma coisa assim. É o inverso, teoricamente. que o inverso, como que funciona esse inverso? Eu tenho que começar por onde? Pera, Vamos lá, ó. Começa pelo 7, que eu quero começar acendendo pelo 7, certo? certo. Depois do 7, eu quero que ele acende enquanto esse número for menor que 14, porque 14 eu não quero fazer nada. Só que em vez daqui eu tirar um, eu vou colocar um. Então eu vou acendendo da esquerda para a direita, e aqui eu vou apagar da direita para a esquerda. Viram a diferença? Sim. Beleza. Agora os slides já estão acabando já. A função delay eu já falei. Tem a função analog write. O que ela funciona? O que ela faz? Ela gera uma onda nos pinos PVM e esse valor que é gerado, ele pode ser de 0 até 255. O que eu posso fazer com isso? Eu posso ajustar o brilho do LED, eu posso acionar o motor em diversas velocidades e tal. Essa função de delay aqui, eu já tinha falado lá nela, provoca um atraso em milissegundos. Tem uma função parecida, caso o tempo em 1 milissegundo para você seja muito lento, tem a função delay microseconds, que é o tempo em microsegundos, que é muito mais rápido. Tem também a função tone. O que a função tone faz? Ela gera uma onda em hertz, só pode ser usado em pinos, não sei se só em pinos PVM, não. Isso eu vou conferir depois. Gera uma frequência nesse pino, no pino aqui, você passa uma tal frequência e ela gera uma onda. Ela serve para fazer barulho num buzzer, num speaker, ou coisa do tipo. Você pode usá-la de duas maneiras, com 2 argumentos, com pino e uma frequência, ou com 3 argumentos, com pino, frequência e duração. E a função map é uma função matemática. O que ela faz? Ela recebe um valor de entrada, você tem uma entrada mínima e uma entrada máxima. E tem um valor que é proporcional a ele, que é uma saída mínima e uma saída máxima. Eu falei para vocês que a entrada analógica, os valores que entram nela são de 0 a 1023. Porém, a saída é de 0 até 255. A gente pode usar esse valor de map para poder ajudar nisso. Esse slide aqui eu vou compartilhar com vocês. Eu coloquei o link aqui do site. Esse site que eu acabei de acessar hoje. E vou fazer mais um exemplozinho com vocês. Esse é o último, gente. Calma. Uma pergunta: alguém tentou implementar o projeto do Pierre de usar 3 potenciômetros para ajustar um LED RGB? Não, porque, né? Tem um PC, Beleza. pode ser meio difícil. Vamos fazer esse projeto do LED RGB, mas eu vou fazer ele com o próprio Arduino e vou usar de alguma maneira esse comando analog write, que ele tem que ser usado de alguma maneira. Ó. Vamos mostrar ele aqui. Eu vou ter 3 LEDs. Esse é o LED RGB. Não está dando nem para ver direito. Agora está dando para ver o LED, né? Tá. Tem um LED RGB. Ele vai ter 4 terminais. Aqui é um vermelho. Eu liguei um resistor nele e liguei um fio vermelho para identificar. Tem o cátodo dele.
o terminal do catodo, eu liguei um fio no GND nele, o terminal azul e o terminal verde. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar isso em portas PWM, que vão gerar um sinal, um valor analógico, e aqui eu vou declarar esses LEDs. Eu posso fazer tanto com const ou com int normal. Se eu não for alterar isso, eu não preciso nem colocar ele como uma constante. No caso aqui, eu não vou colocar constante, não. Int é vermelho. Vermelho recebe um valor para representar o LED vermelho, o que representa a porta 13. Porta 13 não. Porta 11. Azul, porta 10. Verde, porta 9. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pin mode. Vermelho, azul, verde. Vermelho, saída. Azul, saída. Verde, saída. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui um site que eu peguei uma tabela que mostra como que eu posso fazer para mudar essas cores ali. Vou compartilhar aqui com vocês uma tabela rapidinho. Vocês estão vendo essa tabela? Aí aqui tem uns valores de RGB, valores de vermelho, verde e azul, que eu tenho que colocar para que esse LED RGB tenha uma dessas luzes. Eu posso gerar branco, posso gerar azul, vermelho, verde, amarelo. Esse magenta aqui que é rosa, o ciano que é um azul claro. Esse preto eu posso gerar? Não. Não tem como você fazer uma luz preta. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a saída digital. Então, para a saída digital, eu preciso usar o comando analog write. Só que, para poder colocar os valores certos das cores, vai ser... Se eu for fazer um bocado de analog write, vai demorar muito. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer uma função. Vou colocar aqui void, muda cor. O Luiz Felipe está fazendo uma pergunta aqui, se é possível gerar as cores em valor hexadecimal. Igual acontece em HTML, por exemplo. Em hexadecimal? Nunca tem... Bom, para poder gerar, provavelmente com alguma biblioteca, ou você pode fazer alguma conversão do valor em hexadecimal para decimal. Para decimal, não. É um valor em hexadecimal para binário. Como que a gente pode fazer de uma maneira mais fácil? Você tem um valor hexadecimal. O valor hexadecimal ele varia de 0 até 15, porque é na base de 16. Se um bit é um número que varia de 0 a 1, e o valor hexadecimal de 0 a 16, um bit é 2 elevado a 1, que pode gerar dois números. E um número hexadecimal é 2 elevado a 4, que pode gerar 16 números. Se eu quero converter esse número para hexadecimal, é simplesmente eu pegar um número em hexadecimal
converter ele para binário e ele vai me dar 4 bits. Eu pego esses bits, ou eu posso fazer posso fazer a conversão direto para decimal, do hexadecimal para lá, ou eu posso fazer de binário para decimal, depois de ter feito para hexadecimal para decimal, e colocar os valores aqui. Você pode fazer uma funçãozinha para isso. Igual eu vou fazer uma função aqui, ó. Eu vou usar o valor byte, que é justamente o que eu preciso. O valor de vermelho. Byte. Com o valor de verde. Byte. Com o valor de azul. A dúvida foi respondida? Demorou. Muda a cor. Eu vou colocar aqui como argumento byte R, byte G, byte B, para representar vermelho, verde, azul. Aí que eu vou colocar analog write. Pego o vermelho, coloco o valor de R. Mesma coisa eu vou fazer para os outros. Vou pegar o verde. G. Pegar o azul. Colocar o B. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar as cores que... eu vou copiar os valores daquela tabela e colocar aqui. Muda a cor. Só para facilitar aqui para mim agora. Esse é o branco. Você tinha feito a pergunta do valor em hexadecimal para colocar aqui. Essa função aqui, ó, para colocar a cor certinha no LED RGB, ela não existe, mas eu criei uma aqui. Da mesma maneira que dá para criar uma função para poder mudar a cor do RGB, eu posso fazer uma função para converter de hexadecimal para decimal. Simplesmente eu posso pegar os valores em hexadecimal e dividir por 16. Ou eu pego esse número, corto em 3 e faço a conversão e já coloco os números aqui direto. Agora eu vou colocar o azul. Vermelho. Ô, Pablo, a letra C precisa ser maiúscula para ir de acordo com a função. Assim, valeu. Lembrando isso que o Vinícius falou, tem que ser maiúsculo, por quê? Porque a linguagem é sensitiva, ela é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Você colocar uma letra aqui maiúscula é diferente de você fazer ela tudo com as letras minúsculas. A palavra não é a mesma. Vou colocar aqui vermelho. Quatro tá bom já. Oi? 4 já vai ser um valor bacana para fazer os testes. Opa, 355. Verde. Ele falou que a cor é magenta, mas eu vou comentar com rosa. A minha rosa.
Belezinha. Aqui eu já coloquei as cores, os valores que eu preciso. Vou colocar só um delayzinho aqui, só para dar para ver. Um segundo. Colocar esse delay, qual cor que vai mostrar? Oi? Se não colocar o delay, qual cor que será visível? Não tem cor, porque não vai ter brilho nenhum ligado. Vai estar todas as luzes desligadas. Vou colocar até um delay aqui de um segundo no início também, porque aí vocês veem que aqui mesmo ele mostra que se você não colocar nenhum valor e as cores estiverem todas desligadas, ele não vai assumir cor nenhuma. Ele vai ficar essa cor transparente aqui. Branco, azul, vermelho, verde. E pronto. Era isso. E aí, pessoal, a aula acabou por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tranquilo pra mim. Deu para pegar todo o conteúdo? Deu. Uma observação a respeito da aula é que, assim, é um marco no projeto, então, a partir de agora, vocês já estão aptos a fazer, assim, diversos projetos, diversos mesmo. Então, se você tiver a oportunidade de já começar a trabalhar no simulador, e a gente pode, eu quero, inclusive, verificar se ele funciona bem no tablet, com a versão desktop, vou até explorar essa funcionalidade agora, para que vocês já tenham a possibilidade de começar a trabalhar e etc. Porque isso aqui, ficar escutando a gente falar, não dá retorno não, tem que praticar. Sim, verdade, Sim, eu verdade vou mesmo, testar cara. e tá vendo lá. Isso. Sem prática não tem como vocês aprenderem, não. Tem coisas que só se aprende na prática, e programação é uma coisa que é só na prática mesmo. Tem mais algum detalhe, Vinícius? Não, acho que é isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Desculpa pela demora da aula, ficou um pouquinho grande, mas espero que tenha dado para passar todo o conteúdo. Eu vou disponibilizar, vou mandar esse material lá no grupo, vou disponibilizar para vocês. E até a próxima, que sábado vai ter outra aula. Tá bom.